Olá, quinto ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e, como toda quinta-feira, as aulas de vocês são uma aula de história, uma aula de química, uma aula de artes e uma aula de matemática, que nessa videoaula seguirão essa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires, seguido por uma aula de química, ministrada pelo Mr. Gleidson, uma terceira aula de artes e uma quarta aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de uma live. Não percam as lives de vocês, ok? Pessoal, no mais, a descrição aqui no vídeo, estou deixando para vocês os minutos, os segundos de cada início de aula, tá bom? Junto com as atividades para casa de vocês. Podem nos procurar caso vocês tenham necessidade. E no mais, boa aula, ótima quinta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus, nono ano. Nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos indo aí para o final da semana, já acabando nossa penúltima semana de aula, com mais uma aula de química, já só finalizando o nosso conteúdo, né? A gente conseguiu trabalhar bem esse conteúdo de química, esse bimestre, adiantamos bastante coisas, fizemos a prova. Falta agora a prova escrita, né? A prova modelo de formulário, que vocês já fizeram comigo algumas vezes. Então, nada que vocês já não estão acostumados também. E para a aula de hoje, eu trouxe uma revisãozinha focada nas coisas que vocês mais erraram nas provas. Eu já finalizei as notas das provas e na nossa avaliação oral de química, eu vi que tem algumas coisas que alguns alunos pontualmente erraram, e aí eu peguei o que vocês mais erraram para fazer essa revisãozinha. Por quê? Porque tabela periódica, esse conteúdo desse bimestre, principalmente, é algo que a gente ainda vai usar o ano todo. Quando a gente voltar agora em agosto, se vocês não souberem consultar uma tabela periódica, não souber, não tiver uma boa absorção do conteúdo desse bimestre, vocês vão ter muita dificuldade lá na frente, agora em agosto, setembro, outubro. Então, por isso, nós vamos pontuar hoje uma revisão, pontuando algumas coisas que vocês mais erraram na prova, tá bom? Começando com aquelas primeiras perguntas que eu vi que muitos alunos ainda fizeram confusão, que foi sobre a criação da tabela periódica, a primeira tabela periódica e da atual, como era organizada e como é organizada de hoje em dia. Então, olha só. Não pode ter mais confusão nessa parte aqui, tá bom? A primeira tabela periódica, pessoal, como eu falei para vocês, ela foi criada pelo Mendeleev e ela era organizada de ordem crescente de massa atômica. O modelo atômico predominante da época era o modelo de Dalton. Então ainda não tinha aquele conceito de núcleo, de elétrons. Só tinha o átomo era basicamente uma esfera maciça, modelo bola de bilhar. Então ele só tinha massa atômica. Então a primeira tabela periódica ela era organizada, ordem crescente, por massa atômica de cada elemento. Com o tempo, com a evolução da ciência, vieram os outros modelos atômicos, vieram mais elementos e viu-se que organizar por massa atômica não funcionava. Então a forma que a tabela periódica começou a ser organizada, e que é a tabela periódica que nós usamos hoje em dia, a tabela periódica atual ela foi criada pelo Moseley, e ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então deixa de ser organizada por massa atômica e passa a ser organizada por número atômico. Então a diferença da primeira tabela periódica para a tabela periódica atual é essa. A atual tabela periódica ela é organizada de ordem crescente, número atômico. Teve aluno que ainda fez um pouco de confusão, então pontuando esses detalhes aqui para não ter confusão mais, ok?
Aí vem a nossa famosa tabela periódica, que vocês agora sim já estão craques na tabela periódica. E aí vamos só apontar aqui algumas coisas que vocês fizeram confusão, talvez por ser um teste oral, ou talvez por realmente ter ficado alguma coisa confusa mesmo. A tabela periódica ela é organizada por ordem crescente de número atômico, então significa que nenhum número atômico é igual ao outro. Cada elemento tem o seu número atômico que distingue ele ali dos demais, e a tabela periódica é essa. E aí, a tabela periódica ela é composta por colunas verticais e linhas horizontais. Cada uma dessas tem a forma de ser chamada. E aí vamos começar pelas verticais. As verticais são grupos, são chamadas de grupos ou famílias. A tabela periódica atual ela conta com 18 grupos ou famílias, que são as 18 colunas em vertical. Então, cada uma dessas linhas verticais, dessas colunas, perdão, são chamadas de grupos. Então a gente tem o grupo 1, que começa aí pelo hidrogênio, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, assim até chegar no grupo 18. São 18 grupos. Então, cada grupo desse daí tem os seus elementos. As horizontais são chamadas de períodos. A gente tem aí 7 linhas horizontais. Então nós temos aí 7 períodos. E os períodos, quando a gente vai falar dos períodos, a gente fala primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Então cada uma dessas linhas horizontais são chamadas de períodos. Aí por base disso, a gente consegue fazer a localização dos elementos químicos. Então, deixa eu colocar aqui a tabela periódica do livro de vocês. Se a gente tem as colunas como grupos e as linhas por períodos, quando eu falo grupo tal, período tal, é só vocês olharem de acordo com essa informação. E aí foi aquela atividade de fazer localização de elementos. Eu vi alguns alunos erraram algumas questões, mas eu vi que teve gente que errou no começo, mas depois pegou, talvez depois se situou na tabela periódica. Então, se a gente fala, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, grupo 1, período 1, grupo 1, primeiro período. Qual é o elemento que está no grupo 1, primeiro período? Vamos lá na primeira linha, na primeira coluna, primeira linha, é o hidrogênio. Então, assim, o mesmo esquema. Durante o ano, você falar, pessoal, olha aí o elemento que está no grupo tal, sexto período, sétimo período. Vocês vão lá, conta lá as colunas, contem as linhas e acha o elemento. É assim que a gente faz a localização, a gente consegue fazer a localização da tabela periódica. E aí a gente viu também que na tabela periódica, cada quadradinho tem diversas informações, como está o quadradinho ali do topo. Em cima a gente tem deixa eu ver se é a de vocês do livro. Em cima a gente tem o número. Perdão, deixa eu só pausar aqui o vídeo. Para não travar. Aí, agora melhorou. Em cima a gente tem o número atômico, que é o que organiza aí a tabela periódica. Embaixo, vocês estão vendo aí no exemplo ali de cima, tem o símbolo do número atômico. Símbolo do elemento químico, perdão. Esse símbolo é a primeira letra do nome do elemento químico, desde que não tenha nenhum com a primeira letra. Senão são duas letras do nome em latim. Embaixo tem o nome do elemento químico e embaixo tem a massa atômica do elemento químico. Além de todas essas informações, através da tabela periódica, vocês conseguem ver a classificação desse elemento, se ele é um metal, se ele é um não metal, se ele é um gás nobre ou se ele está no grupo do hidrogênio. Aqui no caso dessa tabela periódica, as cores são branco para o hidrogênio, amarelo para os metais, rosa para os não metais, azul para os gases nobres. Então, através da cor também, você consegue identificar o estado físico também, mas a forma que esse elemento é classificado quando encontrado na natureza. E aí veio o que vocês mais erraram, que eram as características desses elementos.
que a gente ia acabar de fazer esse mapa mental, então não tinha muito segredo não. Era basicamente, no metal eu pedi duas características, e olha quantas características eles têm. Eles são sólidos, eles têm brilhos metálicos, eles tilintam, eles são dúcteis, são maleáveis, são ótimos condutores. Deles eu pedi dois. Nos não metais eu pedi só uma característica. Mais fácil ainda, porque os não metais, as principais características são que eles não brilham, maus condutores e estão em diferentes estados físicos na natureza. E dos gases nobres, eu não pedi para todos, só para alguns eu perguntei uma, mas eles são gases, têm baixa reatividade e alguns são inertes. Então, pessoal, viu aí o quanto o conteúdo foi tranquilo, o quanto o conteúdo foi simples. Foi só algumas confusões que vocês fizeram, e aí eu quis trazer essa aula para vocês pontuar esses erros que vocês mais tiveram na prova, para a gente poder seguir. Porque agora vocês vão estar de férias, vão ficar um tempinho sem ver conteúdo, mas em agosto a gente retoma e em Química a gente vai seguir a partir daqui para frente. Então é muito importante que vocês tenham em base a tabela periódica, porque já no próximo semestre a gente vai estudar as reações químicas, que é basicamente a parte mais legal da química desse ano. Então, não dá pra gente estudar reações químicas se vocês não souberem consultar uma tabela periódica, se vocês não souberem características dos elementos químicos. Então, esse daqui é bem um basicão da química, ok? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso, era essa revisãozinha, porque a gente já está encerrando aí o conteúdo. Revisão também que vai ajudar vocês na nossa prova escrita por formulário através do Google Classroom. Então, é uma revisão já para ajudar vocês a organizar essas confusões que vocês estavam fazendo e não confundir na prova escrita, tá bom? E é isso, qualquer dúvida vocês me procurem. Vejo vocês agora na segunda-feira para aula de física e na quarta-feira na videochamada para prova oral já, nosso teste oral de física. Quarta e quinta-feira da semana que vem. E aí já estamos chegando bem pertinho das férias. Então, ótimo final de semana, pessoal. Bom descanso para vocês, bons estudos que vocês ainda têm hoje e amanhã. Qualquer coisa me procurem, qualquer dúvida anotem. E estamos acabando, tá bom? Forças que está acabando aí o semestre. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau. Hello, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, caminhando para nossa reta final. Eu coloquei essa imagem, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas conchas me lembram mar, que me lembra férias. Estamos chegando na nossa reta final. Essa é a nossa última atividade. Já posso sentir o cheiro das férias, espero que vocês sintam o cheiro também e vai dar certo. Então, vamos lá para a nossa última atividade de artes do segundo bimestre. Vamos lá? Então, galera, essa última atividade, como eu já tinha combinado com vocês, já tinha falado para vocês, vai ser uma atividade lá do livro mesmo de artes. Não dá trabalho para ninguém, tá chegando as férias, vai dar certo, tudo de bom. Então, vamos fazer essa nossa atividade no livro mesmo, tirar a foto do livro mesmo e vai dar certo. Uma felicidade. Vamos lá. Lá no livro, na página 58, vocês têm aí esta atividade. Vamos lá. Se vocês quiserem, inclusive, pegar o livro de vocês pra gente fazer junto, já faz logo, já tira a foto logo e já manda logo. Ok, fechou. Eu vou esperar vocês pegarem pra gente poder fazer juntos. Então, enquanto isso, eu vou ler o que o exercício está pedindo. Lá na página 58 do seu livro tem aí 2 cadeiras. E o que eles querem que a gente faça com essas 2 cadeiras? O único fato em comum é que são 2 cadeiras. Fora isso, não tem mais nada em comum, porque são 2 estilos diferentes, certo? Então vamos lá. Observe as 2 cadeiras a seguir. Elas marcam características e estilos diferentes movimentos estéticos. Aponte qual das 2 apresenta características tanto do estilo
quanto do neoplasticismo, justificando sua resposta. Não se esqueça de utilizar elementos que compõem para balizar sua resposta. Ou seja, gente, essas respostas estão aí no módulo 2, que já foi no capítulo sobre estética, capítulo 4, que já foi trabalhado com vocês, certo? Então, vamos lá para a primeira cadeira. Essa cadeira é bem diferente, representando aí qual dos dois estilos. Então, essa cadeira, ela apresenta característica do estilo The Style. E por quê? Porque o design, ele remete a quadrados, certo? E também porque ela tem linhas, planos, e as cores são do estilo e da característica de style, ok? Então essa é a característica desta cadeira, característica style, porque ela tem quadrados, é uma característica que é representada pela geometria. Então, a gente observa essas características nesta cadeira, ok? A próxima cadeira, essa cadeira, ela não apresenta esse estilo. Por quê? Porque esse design é um design, digamos, rebuscado e apresenta linhas e curvas, fugindo então da característica do estilo, certo? Então, a primeira representa o estilo style porque ela tem linhas e tem quadrados, a gente observa a geometria nela. E aqui não, nessa nossa segunda imagem, nessa segunda cadeira, não apresenta o estilo style porque ela apresenta aí um design mais rebuscado e ela apresenta linhas curvas, ok? Beleza? Vamos para a próxima página. Na página 59, vamos lá, deixa eu ler para vocês. Número 2. Observe atentamente o poema a seguir, de Márcio Coelho, aliado à ideologia da poesia concreta, ou seja, corrente poética que extinguiu os versos e a estrutura gramatical, dando grande importância à organização visual do texto, sem distinção entre forma e conteúdo, com a intenção de criar uma nova linguagem que causasse impacto visual. Dessa forma, procure refletir sobre a proposta da poesia concreta e da poesia visual, estabelecendo paralelos entre elas e também entre as artes visuais. É importante que você elenque elementos concretos do poema para construir sua resposta. Então, o poema é ornitorrinco. E este poema, ele está disposto de forma pictórica, uma vez que o autor, ele dispõe das linhas buscando formar uma imagem. Observe bem, ele está formando aí mais ou menos uma imagem do ornitorrinco, certo? Porém, ele está usando, não está usando formas, ele está usando a palavra escrita, ele está usando letras para compor a sua obra. E a poesia visual, ela independe da linguagem verbal, e então não há distinção entre gênero textual e gênero artístico. O que você vai fazer então? Vai procurar fazer um poema usando essa arte visual, onde você vai procurar compor o seu desenho através da palavra escrita. Se você colocar um pouquinho, não se aproximar muito, você vai ver que ele está querendo representar aí a forma de um ornitorrinco. Você pode fazer a sua atividade, escolhe uma palavra e faz de forma
com que essa palavra ela forme um desenho, ok? Pode usar essas linhas mesmas que estão aí no seu livro, ou se você quiser usar numa folha em branco para você fazer, beleza, fique à vontade para você fazer, ok? Fazendo essas duas atividades, você vai tirar uma foto, certo? Da sua atividade, vai lá na página do Classroom do 8º ano, que tem essa foto, que eu não concordo com essa foto, porque só tem um Gleidson nela. Eu sou revoltada. Mas enfim, vida que segue. Quando nós voltarmos, a gente vai dar um jeito nisso. Vamos tirar uma foto e substituir essa daí, ok? Então, lá no Classroom de vocês, 8º ano, Colégio Athletics, no tópico de artes, tem lá todas as atividades que nós fizemos até hoje, certo? Tem a releitura, o belo, dia e a arte naif. Todas essas 4 valem 1 ponto cada uma, porque já passou a data de entrega. Esta novinha, página 58 e 59, você vai tirar uma foto, vai postar lá, e até o dia 24 ela vale 2 pontos. Quem não entregou nada até hoje ainda consegue salvar a sua média, porque cada uma das atrasadas vale 1 ponto. Ou seja, se você entregar todas elas, você tem 4 pontos. Essa da página 58 e 59 é até o dia 24, ela vale 2 pontos. Ou seja, se você entregar até o dia 29, você tem mais 2 pontos. Somados as 4 atividades que já passaram, você consegue alcançar uma média de 6 pontos. Então, gente, quem está atrasado, entregue todas as atividades até o dia 24 para poder salvar aí a sua média. Tá ok, galera? Então, é essa atividade que nós temos para o dia de hoje. Espero que vocês consigam fazer aí e mandem, não esqueçam de mandar dentro do prazo até o dia 24, tá ok? Galera, beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade aqui na nossa parte de média, frequência, essas coisas aí que a gente está vendo, né? Que é a parte de tratamento da informação. Então a gente vai ver os intervalos de classes, tá? Então o que é um intervalo de classes? Vamos supor que a gente tem uma tabela aí, ó, quem quiser acompanhar está na página 76, tá? E aí ele começa falando assim, ó, o colesterol é uma substância que desempenha importante papel em nosso organismo e pode ser classificado em bom, que é o HDL, e ruim, que é o LDL. Porém, é necessário que os níveis desses tipos de colesterol estejam sempre controlados. Considera-se um alto nível de colesterol LDL quando a pessoa apresenta 130 mg ou mais desse colesterol a cada decilitro de sangue, ou seja, LDL maior ou igual a 130, ou seja, LDL maior ou igual a 130 mg por dl. Esse fato aumenta o risco de infarto, derrame cerebral, etc. Observe os quadros dos níveis de colesterol LDL de 48 pessoas examinadas em certa campanha. Então aí tem os resultados, né, de 48 pessoas. Para facilitar a observação dos resultados obtidos, podemos organizar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Em estatística, essa ordenação é chamada de Hall. Então ele colocou em ordem crescente aí, ó, vai de 91 até o 148. Beleza. Aí agora ele vai organizar esses valores na tabela, tá? Então aí tem uma tabela, ó. Aí a primeira coluna da tabela é o nível. Deixa eu mudar aqui o pincel. É o nível de colesterol, né? Aí, gente, como que eu organizo, faço esses intervalos de classe para diminuir o tamanho da minha tabela? Porque se eu fosse colocar os 48, se eu fosse colocar aí, ó, 91, aí depois 92, aí depois 98, depois 101, se eu fazer isso com todos, ia ficar uma tabela muito grande, com muitas linhas, né? Então, para ficar pequeno, o que ele fez? Ele organizou a tabela aí, ó, como vocês podem ver, de 10 em 10, tá? O intervalo de 10 em 10. Então ele colocou assim, ó, de 90 até 100. Então as pessoas que tiver entre 90 e 100, vai colocar aqui a frequência. Então o próximo aí é frequência.
Então, quantas pessoas são? Vamos contar, ó, tem o 91, tem o 92 e tem o 98. Não é isso? Então a frequência, a gente vai colocar aí, ó, 3. Beleza? Porque são só 3. Aí, o que significa esse sinal aqui, ó? Esse sinal que eu desenhei aqui, ó, esse sinal aqui, ele significa o seguinte, que vai de 90, esse traço aqui ó, significa que é 90 igual a 90, então vai de 90 até, aí tá vendo que não tem o traço aqui, então não vai até 100, é menor que 100, vai até o 99, no caso, 99,999, mas não chega no 100, tá? Então é de 90 a menor que 100. Ele coloca até uma anotação aí, um quadrinho do lado que fala assim, ó, indica que nessa classe constarão os valores maiores ou iguais a 90 e menores que 100. Beleza? Aí o próximo. O próximo tem ó, de 100, então é igual a 100, que tem um traço, né? Até menor do que 110. Então vai de 100 até 109,9999. Beleza? E assim ele continua. Então, eu organizar minha tabela dessa forma economiza espaço. Quando eu tenho muitos valores, eu posso usar esses intervalos de classes, tá? Aí vocês podem ver a tabela aí, ó. Ele organizou, ele colocou os intervalos, colocou de 10 em 10. Depois foi colocando, ó. De 90 até 100, tem quantas pessoas? Tem 3. De 100 até 110, tem quantas pessoas? Aí tem 101, 102, 104, 104 de novo, 105, 107 e só. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 pessoas. Aí ele colocou aí, ó, 6. E foi montando assim a tabela dele. Beleza? Então, para isso que serve o nosso intervalo de classe. É para diminuir a minha planilha, a minha organização, quando eu tenho um grande número de coletas, de dados, né? Então, como foi feito com 48 pessoas, se eu fosse montar uma tabela de 48 linhas, haja folha, né? Haja tabela. Com uma tabela muito grande e poluída. Beleza? Então, gente, vamos fazer o exercício aí, ó, o exercício da página 77, vamos fazer o número 1, que ele fala assim, ó, usando o mesmo exemplo, ele fala assim, ó, em relação às pessoas examinadas na campanha citada anteriormente, resolva, né? Letra A. Quantas apresentaram nível de colesterol LDL menor que 110 mg? Então vamos apontar? Menor que 110. Tá, menor que 110, então é só eu somar. O que está entre 90 e 100, que é menor que 110, né? São 3 pessoas. E o que está entre 100 e 110, que são 6 pessoas. Então vai ficar assim, ó, letra A, número 1. Letra A vai ficar 3 mais 6, que é igual a 9 pessoas. Beleza? Letra B, ele fala assim, ó, quantos por cento apresentaram um nível de colesterol LDL maior ou igual a 140 mg? Maior ou igual. Tá, 140 tá lá embaixo, ó. Então, é a nossa última linha, né? 140, que vai de 140 até menor que 150. Então, são 3 pessoas. Aí, bem na frente, já tem a frequência relativa, que é a porcentagem. Então, é 6,25%. Beleza? Tá. Próximo. Quantos por cento apresentam alto nível de colesterol LDL? Qual que é a taxa aí que ele falou que é a ideal? Que já se passa tá acima do nível é de 130, né? 130 maior ou igual a 130. Tá. Então, maior ou igual a 130. Então vamos ver, ó. 130 começa ali na segunda linha, né? Na penúltima linha, quer dizer. Então vai ter 18,75% mais 6,25%. Isso aqui somando vai dar 25%. Beleza? A letra D não precisa fazer, tá? Porque não tem nem como a gente fazer também. Então é isso aí, gente. Vocês entenderam o conceito de intervalos, tá? Para que serve? Beleza?
Essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!